Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa atividade, a nossa proposta é darmos continuidade com o gênero dissertação escolar, Mas para isso eu quero relembrar alguns aspectos que nós já trabalhamos, nas nossas aulas anteriores, trazer para vocês, a ideia de que a dissertação é um tipo de texto em que você deve mostrar a sua opinião, trazer a sua ideia. E aí eu falei nas aulas passadas sobre a estrutura, Lembra que a estrutura da dissertação escolar é um texto, que vai ter a introdução. Dentro dessa introdução você vai apresentar a sua tese, mostrar o que vai ser mencionado ao longo desse texto, tá? E tudo o que você for falar dentro dessa introdução, obrigatoriamente tem que ser descrita com mais detalhes no desenvolvimento, Esse desenvolvimento, ele deve ser utilizado alguns parágrafos a mais, Na introdução você pode usar apenas um parágrafo, tá? Vou colocar aqui um parágrafo para vocês memorizarem também essa estrutura, com relação à utilização do espaço que vocês devem fazer para construir o texto, tá? Então, assim, essa estrutura, primeiro parágrafo, introdução, apresentação da tese, apresentação do que vai ser falado ao longo do texto. E a partir do segundo parágrafo, que você pode utilizar 2 a 3 parágrafos, você vai fazer o quê? Justificar tudo que você falou, Se você defender um ponto de vista na introdução, ao longo desse desenvolvimento você tem que argumentar, dizer o porquê, mostrar o problema que vai ser apresentado e também trazer aspectos, que vai fundamentar essa sua opinião, tá certo? Essa sua tese, tá bom? E aí na conclusão você pode utilizar apenas o último parágrafo, o quarto parágrafo, caso seja um texto curto. Nesse quarto parágrafo você vai fazer o quê? Você vai trazer o desfecho, Você vai concluir a sua ideia, Se tudo que você apresentou, trouxe os seus argumentos, E não fechou o texto, não finalizou a sua ideia, Ficou um texto incompleto, não fica legal. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão, no desenvolvimento, a apresentação desses argumentos. Lembra que eu falei sobre os argumentos? Esses argumentos aqui pode ser o argumento de autoridade, pode ser um argumento em que você vai trazer aspectos históricos, tá certo? Que são fatos que já foram ocorridos, situações que já aconteceram e que você pode descrever esses fatos históricos como prova de que o que você está falando realmente pode dar certo, Pode ser uma ideia que seja aceitável, Os dados estatísticos. Esses dados estatísticos podem ser apresentados a partir de uma pesquisa, Se eu vou falar sobre um determinado tema e eu tenho uma pesquisa que um cientista fez e ele comprovou, por que não eu utilizar esse dado estatístico, como prova de que o que eu estou falando também tem fundamento, Super interessante e vai trazer mais confiabilidade no texto de vocês. Esses 3 tipos de argumentos são alguns dos diversos tipos que nós podemos utilizar, Assim como o texto histórico, o argumento histórico, o argumento de exemplificação também se parece muito com o texto histórico. Por quê? Porque no argumento de exemplificação, eu vou trazer exemplos do cotidiano, Exemplos da minha vivência, da vivência de um colega, de uma situação social que está acontecendo, que já aconteceu, para fundamentar aquilo que eu digo. Por isso que eu falo que o argumento de que exemplifica, ele também tem uma relação com os argumentos históricos, porque vai estar descrevendo situações que já ocorreram. E aí eu também falei sobre o fato e a opinião, Fato e opinião são 2 situações distintas. Por quê? Porque o fato eu tenho argumentos para dar, O fato são informações que eu vou trazer dentro do texto e que elas são comprovadas, são ideias comprovadas, mas a opinião é um fato infundado, tá? A opinião é aquilo que eu acho, mas eu não tenho como provar que é aquilo, É só a minha opinião, é só o que eu penso. Que mesmo assim nós temos que respeitar a opinião do outro,
Mas dentro de um texto dissertativo, nós precisamos argumentar, nós precisamos trazer essa opinião e torná-la um fato. Fazer com que essa opinião seja algo aceitável, tá certo? Para o leitor, né? E dentro das páginas 12 a 18 do livro de atividades, nós vamos ter um artigo de opinião. Por que nós vamos trabalhar com um artigo de opinião, né? Porque esse artigo aqui, a partir de uma pesquisa, de um texto já produzido por alguém que tem fundamentos suficientes, né, para descrever tudo de uma forma aceitável, né? Aí uma outra pessoa leu esse texto, leu um outro texto e trouxe um artigo de opinião, que é nada mais de um texto dissertativo que ele vai apresentar, né, a opinião de um outro autor, mas que ele também vai trazer a opinião dele. Ele vai ler um texto e a partir dessa leitura ele vai trazer a produção de um outro texto baseado na opinião dele, tá certo? E aí é que vai entrar esse tema aqui, ó, desmatamento, né? Que é o tema desse artigo, né? Nós vamos trabalhar dentro dessas páginas esse artigo de opinião, esse tema de desmatamento, né? E eu coloquei esse sim ou não, por quê? Porque nós podemos trabalhar dentro da dissertação a ideia de debates, né? De respeitar a opinião do outro e de argumentar e de contra-argumentar também. Porque o texto dissertativo consiste nisso mesmo, né? De trazer a ideia de um indivíduo e de fundamentar essa ideia, né? E no caso de um debate, o debate oral, o debate, né, em si, como uma linguagem oral, ele também traz a ideia de ser um texto dissertativo. O debate é um texto dissertativo. Por quê? Porque cada um vai apresentar a sua ideia e vai mostrar os seus argumentos. A forma em que vai ser apresentado esse texto que é diferente. Uma vai ser escrita, a outra vai ser oral, mas de toda forma é um texto dissertativo, tá bom? Então a ideia dentro de um debate, né, desse debate que nós estamos falando, que é apresentado no livro sobre desmatamento, nós vamos também identificar o quê? Os pontos de vistas. Por que eu coloquei sim e não? Porque são opostos, né? São apresentações de ideias opostas. O debate consiste nisso, em trazer ideias opostas, em que esses dois lados opostos vão trazer argumentos para fundamentar suas ideias. Então, por isso que a palavra argumentar, identificar pontos de vista, são palavras-chave dentro do gênero dissertação. Tá bom? Nas outras aulas eu falei da dissertação como um texto escrito mesmo, mas hoje eu quero trazer para vocês a ideia do debate, tá certo? De que nós podemos e devemos falar, né? Debater, construir uma ideia através da oralidade e que também essa oralidade consiste num texto dissertativo argumentativo, tá bom? Essas páginas são as páginas de hoje, tá certo? Nós vamos trabalhar esse tema que eu falei para vocês durante a nossa aula. Produzam o texto, né, dando a sua opinião a respeito do tema proposto dentro do livro. Realizem essas atividades e até a próxima aula.